Estamos em mais um Pessoalmente com Thaisa Toso e hoje eu tenho uma presença ilustre. A gente vai falar sobre jornalismo e publicidade e eu venho aqui, gente, querendo entrevistar os ícones da cidade. Eu tô demais, né? Querendo colocar as melhores pessoas do campo para falar comigo. E hoje é uma honra ter aqui comigo Caio Gottlieb. Tudo bom, Caio? Tudo bem, Thaisa? Muito honrado em merecer esse espaço aqui com você, né? E estar ao lado de uma comunicadora de grande sucesso que se revelou, né, para todos nós. É uma satisfação ver você, sabe, Toda minha. brilhando. É uma honra tê-lo aqui comigo para Casado com falar. um grande amigo meu, filho de um grande amigo meu também. Os Então a caminhos se gente, cruzam, a né? gente, a gente torce muito por você. Obrigada pelo carinho, Caio. E a gente vai falar um pouquinho da sua história, né? A gente já estava aqui nos bastidores e eles estavam brigando com a gente, né? Que era pra gente parar de conversar e conversar na frente das câmeras, né? E Porque o vamos Caio. acabar esquecendo, né? Esqueci que tava gravando, porque a gente vai falar sobre uma bagagem aí maravilhosa, né? A gente até tava começando a falar, e uma coisa que é muito interessante para todo mundo que trabalha no ramo, que hoje a gente trabalha com Instagram, com marketing, comunicação, é que trouxe para Cascavel isso, né, Caio? Pois é, né? Assim, né? Eu tenho uma carreira no jornalismo e na comunicação. Se falar é mais meio século, né, que eu estou praticamente nisso, né? Meio século, digamos, né? E comecei muito novo, né, para não acharem que sou muito velho. Mas é uma evolução absurda, né, o que a gente viveu nesse período de tecnologia, de mudanças, né? Lá nos primórdios, quando eu comecei a trabalhar no ramo, né? Como a gente estava comentando antes, pareceu até que foi acidentalmente que eu entrei nesse negócio, mas assim já tinha uma história lá no passado, na escola, né, de fazer jornalzinho da escola, a pedido da professora de português, né, que via que eu escrevia bem e tal. E tudo também tem relação com a comunicação. É, eu, ainda adolescente aqui em Cascavel, me projetei num festival de música, que é o Fercapo, em 1972. Eu sempre cantei, desde criança, jovem, cantava em programas de rádio. E naquele momento em Cascavel estava surgindo o Fercapo, Festival Regional da Canção Popular, super conhecido, né, um evento lendário lá no Tuiuti, desapareceu, não é mais realizado, mas tem uma longa história. E eu cantei no festival e foi um festival emblemático, porque teve uma grande disputa entre a minha música e a música da Giannini de Bona, e a cidade ficou assim polvorosa com aquilo. A cidade de Cascavel era muito pequena, né? E a cidade se dividiu e eu me projetei. E aí eu conheci pessoas ligadas ao jornalismo e acharam que, pela minha forma de cantar, de me comunicar, de conversar, me perguntaram: escuta, você não quer trabalhar no jornal? Lá a gente faz um teste lá, era o Jornal Fronteira do Iguaçu. E claro, eu fiz o teste e evidentemente passei, porque eu sabia realmente escrever, né? Minha salvação sempre na escola é redação, o português, matemática, essas coisas era as menores notas da sala. Então foi ali que a coisa, sabe, começou. Então a música me projetou e foi aí que eu comecei no jornalismo, lá em 1973, por aí. E aí a gente estava comentando que eu até não sabia, a gente descobriu aqui nos bastidores que o jornalismo veio antes da Sim, agência, sim, né? sim. No jornal, como é que a coisa acontecia? Aí eu comecei a escrever fazer reportagens para o jornal, fui repórter policial, eu era o revisor, como eu tinha um bom conhecimento de português, eu também era o revisor das matérias. E logo em seguida me ofereceram para escrever a coluna social. A coluna social, que também praticamente não existe mais hoje, né? Até porque os jornais também estão todos migrando para o digital, era, na verdade, um jornal dentro do jornal, né? E eu me inspirei em alguns colunistas muito conhecidos no Brasil para fazer uma coluna não propriamente só focada em dar notas sobre festas, eventos, casamentos, aniversários. Era uma coluna que eu colocava notas políticas e econômicas. Então foi uma coluna muito lida. Era a página que todo mundo na cidade abria para ler, tanto no Fronteira do Iguaçu, que foi o primeiro jornal que eu trabalhei, depois no Estado do Paraná, que era um jornal grande, que circulava em todo o estado. A gente fazia o material aqui da região de Cascavel. Depois no jornal O Paraná, que está aí até hoje, onde fiquei muitos anos. E lá no jornal O Paraná, e como é que eu era remunerado? Vendendo anúncios para minha coluna, né? E aí nessa atividade, eu
achei que a gente precisava ter alguém para... Eu sabia escrever, mas precisava ter alguém para montar os anúncios. Então, contratei um profissional que sabia fazer essa montagem. Foi a partir daí que começou essa história da publicidade. E logo em seguida eu pensei, enfim, eu vendo publicidade para o jornal, mas posso vender também para a rádio, para fazer outdoors, fazer TV, né? Logo em seguida surgiu TV em Cascavel também, em 78, a Tarobá foi inaugurada. E então foi a partir daí que se consolidou a ideia de uma agência de publicidade, né? Ela então foi aberta no papel formalmente em 79 e em 94 eu aí me estruturei com escritório, com atendimento e tudo. E aí veio o marketing, né? Que hoje tudo é marketing, né, Sim. gente? Imagina naquela época e ele veio Naquela até época hoje. a gente tinha em Cascavel, lá nesse momento que eu estava iniciando, a gente tinha um jornal, que era o Fronteira do Iguaçu, já extinto, e a Rádio Colmeia, só. Não tinha mais nada. Era muito fácil fazer campanha publicitária. Você não tinha essa pulverização que você tem hoje de veículos, né? Você tem portais da internet, você tem as influencers, né? Como você, comunicadoras de YouTube, de Instagram. Você tem os jornais ainda impressos que continuam, várias rádios, emissoras de TV a cabo. É uma coisa assim absurda, né? E isso cria uma grande dificuldade para as agências de publicidade poderem fazer a programação, o plano de mídia dos clientes. Você tem que ter realmente muita pesquisa, muita compreensão do mercado para saber o que o público que interessa aquele meu cliente, aquele produto que o cliente vende, o que ele assiste, né? O que ele vê. Né? São muitas vertentes, muitas né? vertentes, inúmeras, né? Para todo lado. E tem públicos que veem tudo, e tem outros que são muito segmentados. É um desafio enorme, Eu né? imagino, tem que ter o filtro, né? É um desafio enorme, grande. E aí imagina a diferença da publicidade de lá, 1994, para hoje. Vocês tiveram que passar por uma adaptação absurda. Enorme, né? Absurda, que veio nessa caminhada, tivemos várias etapas, né? Por exemplo, na parte do jornal, você tinha um jornal impresso, preto e branco, no início. Depois veio o jornal impresso a cores, né? Já teve uma grande revolução. As rádios eram rádios AM, chegaram às rádios de frequência modulada, com som melhor, exigindo, então, um trabalho de produção de spots de rádio melhor ainda. Aí chega a televisão, você tem que se adaptar àquela linguagem da televisão, né? Sem contar quando chega a internet, né? Que daí é uma coisa que bagunçou tudo de uma vez. Imagino. Né? Daí abriu o leque. Sim, e a gente... eu sou, digamos, um publicitário, um jornalista que começou lá no passado, em um século que não se imaginava o que ia acontecer hoje, mas eu procurei me adaptar e viver essa revolução. Tanto que hoje, por exemplo, eu não larguei o jornalismo, eu tenho um blog, fui também, né, para a área continuei na área de comunicação do jornalismo, entendi que assim, as coisas estavam caminhando para o digital, e tem um blog que hoje é hospedado, hospedado também na CGN, republicado em vários outros portais. Super famoso, tem vários textos seus que giram um monte. Vai por aí, vai em vários grupos, né? É colocado lá no Facebook, no LinkedIn. Mas também você tem que fazer isso, tem que impulsionar o blog também, porque senão as pessoas não... Sempre ter estímulo, né? O tempo todo. Estímulo, porque é muita disputa, né? Você tem muita disputa. Você mesmo tem também disputa no mercado. Inteiro. Você tem que estar tendo atrações boas. Né? Tomara Tomara que a nossa audiência não caia. Imagina. E aí entra o tráfego, né? Que até um tempo atrás, eu que trabalho faz 3 anos com a internet, é pouco, super pouco. Sim. Só que em 3 anos já, o tanto de coisa que mudou, né? Por exemplo, o tráfego que entrou faz pouco tempo na internet é uma coisa que você não usava antes e hoje você é obrigado a usar. Se você não usa, você é engolido pelo sistema, sem né? dúvida, exatamente. Então, assim, é sempre adaptável. Imagina, nós estamos falando de muitos mais anos. Exato. Né? E as próprias plataformas, né? Elas criam algoritmos que vão cada vez mais dificultando a difusão daquela tua comunicação, porque eles querem que você pague. Lógico. Se você não pagar, é o negócio deles, né? Eles deram aquilo de graça num momento, todo mundo se empolgou. E agora, mas por que ninguém está vendo? Tem que pagar, querido. E todas as plataformas, porque você era foto que podia fazer pro relacionamento. Agora, eles abriram pro Reels também, agora também pode pagar para aparecer. E aí vai, né? E aí vai. E aí é uma atualização constante, né, Thaís? A gente tem que estar o tempo todo
E eu acho que o que é mais difícil, Caio, nessa situação é a mudança muito rápida, né? Sim. Eu imagino que essa atualização que tem que acontecer muito freneticamente, porque o mundo gira e as informações chegam muito rápido, é uma coisa que dificulta muito, né, esse mercado, né? Sim. Lá na agência, a minha sócia é minha filha, né, a Lígia, e ela assim está muito antenada nessas tecnologias. Ela pegou muito a minha veia do jornalismo, né? Tá no DNA dela essa parte. Ela escreve muito bem, acho até que ela escreve melhor que eu. E é uma grande criativa de publicidade, excelente, nota 10. Ela é extremamente criativa e pertinente nas coisas que ela faz. E tenho na equipe também gente muito preparada, gente que está comigo há 20 anos, sabe? 20, 25 anos. Tenho 2 redatoras jovens que já chegaram já chegaram nessa fase, nessa era da tecnologia, estão muito ligadas a isso. E então essa mistura da minha experiência, né, do conhecimento da técnica e do mercado, né, e da psicologia também do consumidor, junto com essas formas de comunicação, acho que a gente faz um jogo interessante. Fantástico. Até uma das coisas que eu pontuei quando eu estava fazendo a minha pesquisinha é isso, né? Essa inovação versus a tradição, né? Sim. Que são 2 coisas que a simbiose delas é maravilhosa, perfeita. né? Se bem aproveitada, né? Se bem aproveitada, ela porque a experiência ela evita que a novidade seja extrema, às vezes até cometa alguns excessos, né? A experiência diz, calma, gente, Claro. Não é por aí. Fogo de palha, às Exatamente. vezes, né? Não se empolgue, isso vai passar rápido. Pensa bem nisso, olha, não vai dar certo esse negócio. Já esse frescor da juventude, dos profissionais mais jovens, né, ele puxa a experiência para vir. Experiência, venha junto com a gente, que isso aqui, com isso que você está me dizendo, a gente mistura agora, fica legal essa simbiose aí. Mas o Caio continua no jornalismo até hoje, né, Caio? Sim. Lá na TV, no blog, que inclusive... O blog é uma coluna social, né? É uma espécie... É uma mistura. É uma mistura ali. Eu escrevo, às vezes, muito sobre política, sobre economia, sobre música, sobre filmes, sobre gastronomia, às vezes, sobre vinhos, né? Que eu fazia muito isso na coluna, né? E lá na TV Tarobá, o programa que eu tenho de entrevistas, também tem não é um programa de entrevistas unicamente políticas, né? Entrevisto também outros temas, né? Na área da economia, empresariais, né? E assim, ali me dá muito prazer fazer televisão, sabe? E falar de política numa época tão difícil em falar em política. Difícil. Né? Ainda bem que está passando toda essa eu lembro que conflito, muitos dos textos que você elaborou lá no blog giraram muito, né? Porque... Criaram muitas polêmicas. Criaram muitas polêmicas boas que a gente precisa, né? Sim. E como é que é lidar também, além de tudo isso, além da gente lidar com a mudança constante do mercado, mudar com essas questões da gente ter que tomar até cuidado hoje no que fala, como fala? Tem. Assim, eu não estou... Com exceção do blog, que é a minha presença assim, maior na internet, claro, a televisão, também o meu programa é transmitido no domingo, no sábado, quando ele vai ao ar, 18h50, ele também vai ao ar no YouTube, né? Ao vivo, ali no Instagram também, a TV transmite. No portal da Tarobá News também ele é transmitido. Mas eu não tenho, como você, uma atividade totalmente lá na internet, né? Você está presente lá, né? E isso é muito... E a gente vê que é um terreno minado, né? Em que tem que tomar muito cuidado, você é muito atacado, às vezes, né? Gratuitamente. As pessoas, às vezes, estão muito iradas, né? Estão muito revoltadas e despejam um ódio, né? Absurdo, né? Então, eu acho assim, precisa ter muita coragem hoje para estar fazendo isso, né? Porque você é atacado, às vezes, gratuitamente. E às vezes atinge família, atinge, né, pessoas que... Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa fase mais conturbada da política está passando e os ânimos vão serenando, né? Porque era proibido, né, expor uma opinião. As famílias se dividiram, né? Brigas entre amigos. Uma coisa não vale a pena. Não vale a pena. Foi desgastante demais para todo mundo, né? Não vale a pena. Psicológico, todo mundo saiu abalado. O problema é o seguinte, os governantes terminam a eleição, eles se elegem, a gente tem que levantar no dia seguinte e trabalhar, ralar, suar a camisa
para ganhar honestamente o pão de cada dia, né? Porque eles não vão fazer milagre nenhum. Então não vale a pena brigar por eles. Nunca fizeram também, né? Nunca fizeram, não vão fazer. Né? A gente está esperando alguma coisa, A né? gente espera que eles governem honestamente e com competência, né? Cuidando aí especialmente dos mais necessitados. E falando de hobbies, que a gente entra lá no Instagram do Caio, tá lá os hobbies dele. Um deles é o vinho. Eu gosto de vinho, gosto de vinho. Já não tomo tanto quanto tomava há um tempo atrás, né? Mas eu sou um apreciador de vinho. Nos finais de semana eu gosto muito. Corrida de rua? Corredor, há muitos anos eu gosto de praticar esporte, corrida basicamente, porque não dei certo nos outros esportes. Mas a corrida é universal, né? A corrida é fácil, né? Coloca um tênis, vai pra rua e pronto, né? Tentei jogar tênis, futebol. Tênis eu não acertava a bolinha na raquete, não tinha jeito. Não, mas futebol era um perna de pau. Falei, mas o que eu vou fazer? Preciso fazer alguma coisa. Corredor. E aí um amigo me levou lá pro ginásio um dia e falou, ele era meio gordinho até, falou, vamos começar a correr. Eu falei, vamos lá, não era. E eu olhei a pista do ginásio ali, do Ciro Nardi, falei, o que é essa pista aí de 400 metros? Aqui eu dou 30 voltas aqui. E desci lá para correr, não aguentei 200 metros. Eu falei, não, esse vai ser o desafio da minha vida. E aí comecei a correr, adoro correr, já corri meias maratonas. Nossa, virou tipo atleta. Assim, nada também fora do comum, meia maratona, né? Eu que são não corro 200 metros. 21 quilômetros. Meia maratona é 21 quilômetros. 21 quilômetros. Eu fiz 6 meias maratonas. Fiz duas em Foz, a meia maratona das Cataratas, que é espetacular o cenário, né? Fiz uma no Rio. Mas assim, eu já falei que não quero fazer mais. É muito desgastante, né? Então a minha corrida, que eu adoro fazer, 3 vezes por semana, é corrida de 10 quilômetros. Então essa eu chego em casa no final da tarde, ou corro no bairro, ou vou para a avenida, ou vou para o lago, e aí eu faço 10 quilômetros. Essa é a minha meta, é a minha ração de atividade física. Até porque tem o pré, o pós, né, de uma corrida tão longa assim, Sim. que todo mundo que já... Eu nunca vivi, mas eu acompanhei o Júnior, tem todo um preparo. O Júnior é um grande corredor, né? E o teu sogro é um campeão de natação, né? Aliás, foi o Hélio pai, né? Foi um dos grandes incentivadores de um grupo que a gente tinha de corridas, né? Ele puxava a gente, ele era o nosso guru. Era o nosso ídolo. Era o nosso ídolo, ele sabe disso. E falando vida social, a importância da vida social. A gente vê o Caio viajando com os amigos, né? Ter essas pessoas em volta da gente. Eu tenho lido assim muito, né, que amigos são uma dádiva na vida da gente, né? Porque um dos segredos do envelhecimento com saúde são as amizades. Você ter bons amigos, né? Porque você vai, naturalmente, a vida é assim, né? Você vai chegando numa idade que os amigos vão indo embora também, né? A família vai constituindo outras famílias, né? Então, quem é que você consegue ter mais próximo de você? Às vezes a família... Eu tenho a sorte de ter parte da minha família morando aqui, meu pai, minha mãe, minha irmã, né? Meu sogro, minha sogra e cunhada. E ali já mora em Curitiba, então a gente vai para lá visitá-la, até porque agora tem um motivo muito grande, que é o neto, né? Mas assim, há pessoas que só têm os amigos por perto, então é realmente importante. A amizade é um fator fundamental de saúde na vida da gente. Concordo plenamente, né? A entrevista da semana passada, inclusive, a gente falou sobre isso, que um dos aspectos principais para uma longevidade saudável, né? Saudável, isso. São os amigos que nos cercam, né? O tamanho da importância disso. Viagem é importante, né? Teu conhecimento, cultura, para abrir um pouco os horizontes. Profissionalmente é muito bom viajar também, pelo conhecimento que se adquire, né? Cultura, enfim, conhecer novas formas de viver, né? Experiências até profissionais que você vai ter, ver como é que está funcionando lá fora, determinado segmento. Para o publicitário, as viagens são fundamentais, né? Você vê como é que estão se comunicando em outros países, né? Então, você faz uma pesquisa interessante e traz muitos insights, né, para a atividade profissional da gente, para a parte criativa. Com certeza. E o Caio e a esposa passaram por muitas provações também, né, Caio? Sim. A gente nas redes sociais, a gente conviveu junto com a situação da Marinês, e então a gente viu muito próximo toda a situação que vocês viveram, né? Ela é uma Highlander, nossa, né? Super. Uma grande lutadora, né?
ela nunca esmoreceu em nenhum momento, né? Ela teve uns 3 problemas de saúde bem graves, né? Ela teve um linfoma lá no ano 2000, depois ela já tinha um problema renal que se agravou, e daí ela teve que fazer hemodiálise, daí ela fez transplante, o primeiro não deu certo, o segundo depois deu certo, recebeu o rim de uma irmã. Depois disso ela teve um câncer, né, de mama no meio da pandemia. A tudo isso ela superou, mas com uma garra, com espírito, ela nunca reclamou, nunca, nada. E lá no hospital em São Paulo, onde ela ficou internada 2 meses, sem poder sair para fazer o transplante, ela virou lá uma agitadora do Ela tem hospital, um né? astral, né? Ela tem um astral, um exemplo, né? Uma motivação. Ela virou realmente um exemplo de perseverança para muita gente. Escreveu um livro, né? Sim, eu ia até comentar. Que o livro dela virou, na verdade, um apoio, uma ajuda para muitas pessoas que passaram e estão passando por uma doença difícil, né? Para as pessoas enfrentarem com esse espírito dela de não se entregar e não se abalar em nenhum momento e ter otimismo, levantar cedo para ir trabalhar, passar um batom e pronto. E ir à luta, sabe? Serve muito como exemplo, né? Imagina, Serve, um grande demais. exemplo. Um grande exemplo. E a gente falando de Caio, o Caio não nasceu em Cascavel. Não, eu nasci em Pato Branco, lá no sudoeste, mas logo vim para Foz do Iguaçu, me criei em Foz do Iguaçu até 71, daí vim para Cascavel com a família, e aqui em Cascavel fiz faculdade, fiz administração de empresas, porque na época eu não tinha jornalismo aqui, então não tinha nem como sair daqui também, e logo comecei a trabalhar também no jornal. Então, eu sou formado em administração, que por sinal me ajudou muito também na administração. Eu digo que administração de empresas e psicologia são 2 cursos que te preparam para qualquer coisa na vida, né? A psicologia, por isso que a Lígia fez, isso ajuda muito ela na profissão, te dá essa compreensão do ser humano, né? E a administração te dá as técnicas para você tocar um negócio com sabedoria, né? Com inteligência, porque é muito difícil, né, você empreender, né? Muito difícil. Demais, ainda mais né? no, 70% das empresas que terminam, acabam, fecham no 2º, 3º ano. Tem uma pesquisa até, né? Elas são fundadas e 2 ou 3 anos depois, 70% delas morrem. Então, acho que são 2 cursos que, aí associado a essa formação em administração, com o meu conhecimento e com tudo que eu já tinha começado a aprender no jornalismo, na comunicação, acho que deu um casamento interessante. A gente tá? estava até brincando como é que as coisas acontecem, né? Uma veterinária que trabalha com comunicação, um teu administrador caso. que trabalha com jornalismo. E existe aquela razão da gente estar por um motivo em algum lugar, né? É aquilo que nós falamos, que é bom resgatar aqui, porque Claro. o pessoal, a tua equipe falou, estão gastando os Os assuntos antes, parem. né? Da questão das escolhas da vida, né? Quando eu olho para trás e hoje me vejo como jornalista, e jornalista sindicalizado, com carteira de jornalista e tudo, porque o curso superior me propiciou a ter a atividade ao longo dos anos, né? Ela permitiu que quem estava trabalhando no jornalismo nesse momento pudesse, independentemente de ter o diploma, pudesse ter o registro profissional que eu tenho. E também é bom lembrar para muita gente, eu acho assim, é muito importante a formação universitária do jornalismo, sabe? Recomendo quem quer ser jornalista, vá fazer faculdade, te dá as técnicas, te dá as ferramentas, te dá um conhecimento. Porém, se você não tiver vocação, você não vai ser um bom jornalista, porque é uma profissão que tem muita ligação com a arte, né? Com o dom. Você não vai aprender a escrever numa faculdade. Se você não souber escrever desde cedo e você aprende a escrever lendo muito, você não vai aprender na faculdade. Então, olhando lá no passado, né, o fato da minha carreira estar no jornalismo da comunicação, tem muita coisa a ser explicada, porque eu não escolhi esses caminhos, ao contrário do que muita gente pensa que a vida é feita de escolhas. Não, lá atrás, em 1966, eu tinha 12 anos, 13 anos, e a minha professora pediu para fazer um jornalzinho na escola, né? Minha querida professora Hilda Rorato, tá lá em Foz do Iguaçu.
super bem, jovial. E ela disse, Caio, você escreve bem, tua redação é boa, nós precisamos fazer um jornal aqui na escola, é só escrever, você vai fazer o jornal. E você pega aí textos das outras pessoas. E eu comecei a fazer isso. E ela guardou esses jornais. Olha que Eu não legal. guardei, ela guardou. Ela guardou. E alguns anos atrás, ela mandou para mim os xerox. Ela me ligou e falou, mas eu não vou te dar os originais. Os originais eu vou guardar para mim. Eu vou te mandar. Ela falou que tinha muito orgulho, né, de ver a minha carreira, né? E eu devo tudo a ela, na verdade. Então, olhando o passado, eu vejo que estava escrito que eu ia atuar nessa profissão. Né? Estava lá no passado. Estava lá atrás. E dentre essa experiência, já passou por algum apuro entrevistando? Já passei por uns 2 ou 3 apuros assim de enfrentar entrevistados muito muito autoritários, né? Um deles, o falecido Brizola não chegou a ser tão autoritário. O Brizola era um problema sério. Leonel Brizola, né, um grande político, né? Os jovens talvez não conheçam, né? Mas foi um homem que fez história, né, no Brasil, era um político de esquerda, que ficou exilado, voltou, mas era difícil entrevistá-lo porque você fazia uma pergunta para ele, ele dominava, ficava o tempo todo falando, eu tentava interromper para fazer uma segunda pergunta, então eram 2 perguntas, entrevistei ele algumas vezes, né? Agora, ele era brilhante, ele falava muito bem, então, e ele acabava até, de certa maneira, respondendo aquelas perguntas que eu iria fazer depois. Ficava dentro da primeira pergunta. Estava dentro da narrativa dele. Agora, com o Paulo Maluf, uma vez, ele era candidato a presidente, veio a Cascavel, entrevistei ele na minha primeira fase na Tarobá, que eu saí um período, depois voltei. O Maluf, comecei a fazer algumas perguntas para ele sobre denúncias de corrupção. Ele falou, Caio, você quer fazer um jornalismo, entrevista, ou você quer ser historiador? Falou assim no ar. Falei, governador, o senhor responde se quiser. Fique à vontade. Fique à vontade, né? Se o senhor não quiser responder, né? Nós não precisamos brigar aqui no ar, né? Não, tudo bem e tal. Então foi um momento de tensão ali, né? E com o Roberto Requião, um ex-governador, que também não é fácil, né? Todo mundo conhece que ele tem um temperamento, mas eu gosto muito dele. E ele é um homem muito inteligente, mas extremamente temperamental, muito ácido, né? Eu fiz uma pergunta para ele, ele olhou para mim e falou assim, você está fazendo essa pergunta que você está fazendo é muito cínica. Né? Então, aí tem que ter aquele... Aí tem que ter um jogo de cintura, né, para sair ali da... Mas acho que diferencia isso, né? Acho que você viver na entrelinhas, né? Agora quando você tem que passar o aperto e daí tem que dar uma forma de reformular ele. Exatamente, né? Mas assim, foi isso que aconteceu de mais de relevante assim, em alguns momentos. Né? De resto, a gente tendo uma boa... sendo educado, né? Porque eu digo o seguinte, viu, Thaisa? Eu não faço um interrogatório nas minhas entrevistas, né? Eu não estou ali para ficar pressionando o cara a responder aquilo que eu quero ou que o telespectador quer que responda. Eu tenho 25 minutos. Nesses 25 minutos eu tenho às vezes 7, 8 assuntos e eu às vezes tenho que atropelar, porque senão a entrevista acaba em 2 temas, né? E eu não estou ali para ficar perguntando, mas o senhor roubou ou não roubou? Não tem sentido, né? Uhum. Ele vai dizer, eu sou honesto, eu não posso estar ali. Eu não sou polícia, não sou promotor e não sou juiz. Eu sou um entrevistador, eu faço entrevista, vai caber, faço pergunta, ele vai responder, procuro fazer as perguntas corretas, né? De modo que ele tenha que responder algo que depois o telespectador vai perceber se ele está mentindo ou não. Eu não preciso, né? Eu não preciso fazer esse julgamento. E a gente viu isso nas eleições, né? Jornalistas que acabaram avançando esse campo, né? Exatamente. E o tanto que não é legal. Não é legal, não pode, não tem sentido se fazer isso. Não é o teu papel, né? Fazer isso. Não é uma entrevista, não é um interrogatório. Vai até um ponto, você pode até insistir numa resposta, mas depois você tem que passar para frente, virar a página e tocar o programa para frente. E também comprar um lado, eu acho que o papel também é ser, por mais que você tenha um lado, né? Sim. Nessa hora você realmente tem que tentar aí, ser o mais isento. Eu sou um jornalista de direita, né? Assumidamente de direita, né? Conservador, liberal na economia, né? Acho assim que a ideologia de esquerda, socialismo, não funcionaram em nenhum lugar do mundo, sou eu que digo, não funcionaram em nenhum lugar do mundo. História mostra, todos os países que adotaram esse tipo de regime
a ferro e fogo, né? Ao pé da letra, quebraram. Você tem hoje uma social-democracia que eu acho interessante, né? Uma mistura do social com o capital. Só o capitalismo selvagem também não funciona, não agrega. E o excesso também de um governo cheio de benesses também não se sustenta, né? Não tem de onde tirar tanto dinheiro para fazer. Então tem que ter um equilíbrio aí. Chega a hora que dá um estouro, né? Tem que ter um equilíbrio. Onde. E, Caio, que dica que você dá para quem está iniciando nesse mundo de marketing, jornalismo, com tanta experiência para passar para todos nós, para aquela pessoa que está ali te ouvindo e te tem como exemplo? Uma vez, viu, Thaisa, vou falar das duas áreas separadamente rapidinho. Jornalismo, né? O jornalismo é uma atividade prazerosa, maravilhosa, mal remunerada, né? Mal remunerada, não é adequadamente remunerada, não é muito reconhecida, assim, nesse sentido de ter um pagamento pelo serviço correto. Não sou eu que estou aqui para resolver isso, então é preciso ter muita paixão para fazer essa profissão, é preciso ser muito bom nisso para sobreviver, né? Então, o que eu digo, assim, quer fazer jornalismo, perceba se você tem vocação mesmo para isso. Claro que tem campo para você crescer, para você ganhar muito bem, para você prosperar, mas não pense que você vai ser, né, um redator famoso, vai ganhar muito dinheiro, um apresentador de TV também famoso. Isso tem que ralar muito. E o funil, a peneira é muito, sabe, assim, ó, o corredor para você atravessar isso é muito estreito, né? Então, é uma profissão que exige que você tenha muita vocação, que você queira fazer sobre qualquer outra coisa na vida. Aí você vai, provavelmente, ter muito sucesso e você vai chegar lá. Não fique pensando no glamour, que não é nem um pouco glamuroso isso. Pode parecer para nós aqui que estamos aqui, né, Thaís? Há quanto tempo você está trabalhando nisso? Não, e a gente está falando também de vários níveis disso, né? Às vezes a pessoa entra pensando que é um mundo fácil, não, né? Não é fácil e tem nenhum. Então, indicações, tem muita exatamente. coisa Agora, por trás, né? Então, procure sentir se você tem essa vocação. Outra coisa, se você não souber escrever, né, desista. Nem tente. Nem tente, não adianta se você não tiver, porque vai te exigir que você saiba escrever um texto, uma matéria, né? E lamentavelmente, eu vi ao longo desses anos alguns profissionais que foram fazer testes até para trabalhar na agência, tanto jornalistas já formados até, como publicitários que não sabiam escrever. Não é por culpa deles, não aprenderam a escrever na escola. O padrão, a qualidade da escola no Brasil caiu terrivelmente nos últimos 30, 40 anos. Está no seu pior nível, isso precisa ser recuperado, porque nós vamos ter maus profissionais nessa área de humanas, especialmente no jornalismo e na publicidade. Grotescos, né? Erros assim absurdos. Né? O português é uma língua já difícil. Ela é difícil por si só, se você né? não souber também o básico, né? Então, infelizmente, você que está fazendo jornalismo, você não vai aprender a escrever na faculdade. Você vai aprender na faculdade a escrever um texto jornalístico, mas escrever português você não vai aprender. Então, desista, então, se você não souber. Porque não vai ser cobrado isso de você lá na frente e você não vai embora, né? não vai prosperar. Já na publicidade, outra área também que você tem que ter criatividade. Você não vai aprender a criar uma campanha publicitária na faculdade. Você vai aprender os elementos, as ferramentas, as técnicas, alguns segredinhos, né, o pulo do gato. Mas você tem que ter isso também incorporado em você. Né? Você tem que ter nascido com um pouco disso lá. Tem que estar no teu DNA, lá na tua, fazer parte assim, da tua vocação. É como pintar um quadro. Né? Você tem que ter esse dom. Tem que ter habilidade. Tem que ter esse dom. E teve um publicitário que vai fazer uma palestra em Cascavel, o Luiz Vieira, famoso, muito respeitado, e ele disse uma vez, a pergunta que você fez foi feita para ele, o que você diria para os publicitários? Primeira coisa, ele falou, ler. Ler livros. Segundo, ler livros. Terceiro, ler livros. Então, 5 as primeiras coisas, ler. Assistir filmes, ver peça de teatro, viajar, são fontes de inspiração para fazer enriquecer o vocabulário de um publicitário. Né? Do mesmo modo,
citando 2 exemplos de 2 grandes publicitários brasileiros que não são formados em publicidade. Washington Oliveto, famosíssimo, premiado, um ícone, né? Mora na Inglaterra hoje, fundou a W Brasil, Campanhas Memoráveis. Ele é psicólogo, né? Formado em psicologia. E o Nizam Guanais, que dispensa também comentários, fez campanhas publicitárias, fundou grandes agências. Ele é formado em administração. Então, eu digo isso só para dizer que a faculdade por si só, não, como tudo na vida, né? Como uma boa faculdade, não vai fazer um bom médico se ele também não estudar muito e não querer Não fazer gostar aquilo, né? daquilo. Não gostar daquilo. Ir atrás do que realmente você tem a habilidade, E né? tem a Pra habilidade, ter a o sucesso. vocação e o dom. Ainda mais no mercado hoje em dia, que tem competição para tudo que é lado, tem Exatamente. 200 faculdades, Sim. tem um monte de formação, Exatamente. né? Online, não precisa mais No nem ir até passado lá. foi mais fácil, né? Mas depois disso, né? Eu tinha uma agência que éramos em 2 ou 3 agências quando eu comecei na cidade. 2, hoje nós temos aí 30, 40 agências, né? E muitas delas, várias delas muito boas, muito criativas, né? Me orgulho muito que tem alguns publicitários que têm agência hoje que trabalharam comigo, fizeram estágio comigo, estão aí fazendo sucesso. Alguns foram para fora daqui, estão em São Paulo, né? Então, assim, a competição é acirrada, né? É uma selva. Tem que ter dom. Tem que ter dom. Caio, querido, muito obrigada por se dispor a estar aqui comigo. É um enorme prazer, Já reitero terminou? isso. Você viu que Tão gostoso? Passa rápido, né? Eu Muito sempre bom. falo, dá pra gente conversar mais Excelente. ainda, né? Muito Eu obrigado. agradeço o carinho, de coração, fico muito feliz. Eu que fico muito honrado em merecer esse espaço, passar um pouco do que a gente aprendeu ao longo da vida, né? Passar um pouco do que eu sei. Não, passar um pouco do que eu aprendi e continuo aprendendo até hoje, né? Porque eu não canso de estudar, de ler, de me informar, né? Para poder passar o melhor de mim para os meus clientes, para os meus leitores. E saiba que inspira todos nós que estamos aqui iniciando essa Obrigado. jornada, né? Obrigado. A gente pega pessoas maravilhosas, inspiradoras como você. Obrigado, querida. Obrigada. Obrigado a todos aí pela audiência. Imagina.